Facebook, nesta hora, pregador goiano do estado de Goiás, André Luiz Nunes, né? Com vocês aqui nesta hora, né? Não se pode perder a oportunidade, né, para anunciar a palavra rápido, né, a tempo e a fora de tempo. Né? Pode ser que chegue um dia que não haverá essa liberdade, né, pela internet, meio de comunicação poderosíssimo para anunciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que está escrito na Bíblia. A palavra Bíblia não aparece na Bíblia, é biblion no grego, quer dizer biblioteca, né? Devemos chamar, ao invés de Bíblia, as Escrituras Sagradas. Errai-vos, não conhecendo as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, vocês pensam que nela tem vida eterna, e tem, né? Elas dão testemunho de mim, né? João 5,39. Segunda carta a Timóteo 3, verso 15, 16. Desde criança, saibas as sagradas letras, que te tornará sábio para a salvação na emuná que há em Yehoshua Mashiach. Toda a Escritura é inspirada por Deus para ensinar, apontar os erros, vai corrigir as falhas, e é as Escrituras que vai te levar a viver uma vida certa, correta. Não é o homem. Esqueça isso, não? É as Escrituras. Não é profeta, não é sacerdote, não é padre católico, não é Papa de Roma, não é bispo de Macedo, apóstolo Valdemiro, Santiago, missionário R.E. Soares. Eles não vão te levar a viver uma vida correta, eles não vão apontar seus verdadeiros erros e falhas, e nem ensinar corretamente. Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que é as Escrituras. Quem está pregando as Escrituras? Você acha que a Assembleia de Deus, que agora tem estátuas de esculturas no Belém do Pará, de Gunavingre e Daniel Berg, todo mundo dando glória a Deus e batendo foto lá, homenageando, servindo, porque Shemot, Êxodo 20 diz que não é para fazer em mais escultura do que há no céu, na terra e debaixo das águas. As Escrituras não proíbem somente adorar, ajoelhar perante estátuas, proíbe servir, né? Então essas estátuas lá no Belém do Pará estão servindo os assembleanos. Idólatras. Idólatras. Então eu não conheço algo fora das Escrituras que pode regenerar, transformar e mudar a vida de um homem e de uma mulher. Você diz a velha Escritura, a velha Bíblia, livro de museu. O Cacu Felipe diz isso, diz que a Bíblia é museu, e que ele, o Cacu, é o profeta vivo, o para-brisa do carro, que a Bíblia é retrovisor. A Bíblia nunca foi, as Escrituras nunca foi espelho retrovisor, é o para-brisa. As Escrituras é que podem mudar, regenerar, transformar um homem e uma mulher hoje, seja budista, xexinoísta, hinduísta, confucionista, islamista, judaizante, judaísta, cristãos do cristianismo, né? Ateus, agnósticos, não importa a situação do homem, a palavra de Deus é semente, né? Se entrar no coração certo do eleito, do predestinado, ela vai germinar. Ela vai produzir, provocar vida, né? Haverá vida, manifestação da vida. Mas qual é a palavra de Deus nas Escrituras? Pregador goiano André Luiz Nunes, que você quer ler nesta hora, aos Filipenses capítulo 3, versículo 20.
onde Achalia, Shaul, Achalia no hebraico é apóstolo. O apóstolo Paulo disse: mas a nossa pátria. Você é brasileiro? Do Brasil? Você vai torcer para o Brasil hoje? Em Feira de Santana, um pastor lá, eu vi na internet, morreu de infarto. Quando o Brasil, a seleção do Brasil virou o jogo, né? Onde está essa alma? Né? Muitas pessoas vão morrer de infarto na hora do jogo, né? Dentro do estádio, no pé da televisão ali, né? Num só pensamento, num só olhar, num só coração. Ou seja, ferindo as escrituras, porque não é para idolatrar a criatura. Paulo fala em Romanos 1 que porque os homens começaram a adorar a criatura, e hoje é homem adorando homem, é homem adorando mulher, mulher adorando homem. Veja que as músicas nas rádios AM, FM do Brasil é só louvores a homens, às mulheres. Eles falam lá, botou chifre, virou corno, exalta a traição, o adultério, a prostituição, a carne feminina, o corpo do homem sarado, da academia. As pessoas estão morrendo na academia. Eu vi uma mulher dizendo que o cabaré hoje, os novos cabaré hoje é na academia, onde as mulheres vão peladas, né? Porque as roupas que elas usam coladas no corpo, igual linguiça calabresa e toscana, né? Mostrando sua genitália, nádega, peitos, mamas, né? É para pegar presas, né? Hoje não tem mais matrimônio. A mulher mesmo diz: eu sou ficante, né? O homem também diz: eu sou ficante. Isso não havia quando eu era criança, né? Ficante, né? Que situação. Veja se isso não é como nos dias de Noé, onde os filhos de Deus, que não eram anjos, malachos, mas eram os filhos de Sete, de Adão, viram que as filhas dos homens eram provocantes, sensuais, sexy, né? Bonitas, diz a Bíblia, formosas, e não quiseram as filhas de Deus, quiseram as filhas dos homens, por causa do esmalte nas unhas das mãos e dos pés, do batom na boca, né? Embora com hálito de cigarro, hálito de cerveja, hálito de bebida alcoólica. Eles deixaram as filhas de Deus para as filhas dos homens, com roupa sexy, né? E queimava o desejo ardente no coração, como um fogo, para fazer sexo com elas, né? Mas casava e dava-se casamento, como William Branham pregou, né? Casava de manhã, divorciava de tarde, de noite, já estava com uma nova mulher, né? E para a sociedade, como hoje, as novelas, a Hollywood, Netflix, porque hoje todo mundo é artista. Antes da internet, os humoristas eram só os trapalhões aqui, os comediantes, né, na televisão. Agora todo mundo vira um humorista, né? Se faz de doente, não tem nem aquela doença, né? E ganha milhões de visualizações e dinheiro do TikTok, YouTube, né? Basta simular, né? Todo casal hoje quer ir para o TikTok, YouTube, Facebook e fazer humor, fazer os outros rir, entretenimento, né? Que coisa, né? Todo mundo virou os trapalhões de hoje, né? Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, né? Os trapalhões de hoje, o quarteto, né? Todo casal agora é os trapalhões. Ridículo, né? É assim que o mundo termina. Mas a nossa pátria, eu vou fazer a pergunta, né? Paulo diz aqui: mas a nossa pátria está nos céus. Isso quer dizer o que, gente? Para mim, esse ponto da Bíblia, das Escrituras, está apontando para Jó, capítulo 38, versículos 7 e 8, onde Jeová, o único Deus, Criador e Pai, perguntou a Jó: aonde você estava quando eu criava os céus e a terra, estabelecia a pedra de alicerce da terra, as medidas da terra, onde você estava, Jó, quando as estrelas, os malachos, os anjos cantavam alegremente e todos os filhos e filhas de Deus regozijavam, rejubilavam.
Ou seja, o que é isso, gente? Segundo as Escrituras, os filhos de Deus já existiam antes da fundação do mundo. Estamos assentados, Efésios 1, capítulo 1, em lugares celestiais, eleitos, predestinados antes da fundação do mundo. Ora, a Bíblia está a dizer aqui que a nossa pátria está no céu. Dá para acreditar nisso? Em homem e mulher? Então, eu sou brasileiro na carne, mas minha alma não é brasileiro. A alma de um filho de Deus não é brasileiro. A Bíblia que me diz isso aqui, nossa pátria está no céu. Então eu devo ser patriota. Do Brasil, não. Do Brasil na carne. Ter CPF, carteira de identidade, título de eleitor, votar, né, que é exercer cidadania, né? Trabalhar, né, para ser um homem honrado. Mas o que me torna digno é obedecer aos mandamentos do Criador, do Deus Todo-Poderoso El Shaddai, do Altíssimo El Elyon, né? Do Criador Yehová. Então, onde é a pátria? A pátria dos filhos e filhas de Deus é Jerusalém, Jerusalém Celestial. E onde é a pátria dos pecadores? É o Brasil, os Estados Unidos, é o México, é a Coreia do Norte, Coreia do Sul, é a China, é o Irã, é a Rússia. Ou seja, quem não veio do céu, não estava no céu, na eternidade, não tem o céu como a sua pátria, nessa hora está ligado na Copa do Mundo, né? Já está vestido de camiseta do Brasil. Ontem alguém veio aqui na minha porta vender uma camiseta da seleção brasileira. Educadamente eu disse ao cidadão: eu estou fora de futebol. Eu não tenho nada a ver com futebol. Logo ele entendeu e foi embora, né? Mas tirou lá da sacola uma camisa azul da seleção brasileira, né? Bem, se minha pátria não fosse os céus, vou repetir a escritura aqui, o começo, mas a nossa pátria está nos céus. Se minha pátria não fosse o céu, eu iria comprar a camisa da seleção brasileira. Iria usar a camisa da seleção brasileira como muita gente, e mesmo os crentes evangélicos, católicos, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, branamistas, né, todos estão já com a camisa do Brasil. Os cristãos, mas eu não sou cristão, eu sou um talmidim. Então eu falei, eu tô fora, né? Logo ele foi embora. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente como Salvador, Adon Yehoshua Mashiach. O versículo 21 diz que ele transformará o nosso corpo abatido num corpo semelhante ao seu, capaz de sujeitar, submeter todas as coisas a esse corpo. Você não lembra que depois da ressurreição, Yehoshua Mashiach entrou pela casa lá sem usar a porta? Ele não pulou a janela, ele passou pelos blocos da parede. Os apóstolos pensaram, é um fantasma, um ghost, não? Eles não são fantasma. Toque aqui. Vem cá, Tomé. Não seja incrédulo, seja talmidim. Crente, né? Eu não sou um fantasma, um espírito, um racha. Aqui agora não. Estou em carne e osso. Tem algo para mim comer? Ele disse que espírito não come. Trouxeram, acho que mel e peixe, né? Como é que alguém tem coragem de pregar que anjo faz sexo, gente? Eu já tinha pregado aqui que anjos, malaches não comem. Eu já tinha pregado aqui o livro de Tobias, que o malache, o anjo Rafael, no final do livro de Tobias, que o Martim Lutero tirou da Bíblia e está de volta hoje. Está de volta hoje, que o Rafael falou para o Tobide lá, e o Tobias, né? O Tobide era o filho de Tobias. Quando você me via na mesa comendo, eu não estava comendo, eu estava simulando. No espanhol é mira, no português é veja. Traga algo para eu comer. Um espírito não come nada. Arcanjo, querubim, serafim, anjo não come. Disse outro dia que eles nem sexo têm, é intersexual. O que é um intersexual?
Que o assexuado ainda tem o sexo masculino e feminino, as genitárias, né? Pode ter atração, mas o intersexual, coisa que não tem na Terra. Nasce pessoas hermafroditas aqui, com aberração de dois sexos, né? Masculino e feminino. Eu não vi na literatura que nasceu uma pessoa intersexual, sem sexo masculino e feminino, mas os anjos, os malaches, nunca fizeram sexo com mulheres lá em Bereshit, Gênesis 6, não? Ali eram os filhos de Sete, de Adão, ao cruzar com as filhas dos homens. Agora, e os Nefelim, pregador goiano, de Goiânia, Goiás, André Luiz, eram os filhos da serpente, os gigantes, porque o pai de Caim não é Adão. Adão não aparece na genealogia de Caim. O pai de Caim tinha 3 metros de altura, não? A serpente. Foram viver lá na terra de norte, para onde Caim foi lá, porque Caim era meio besta, meio animal e meio humano. Nunca teve uma pessoa na terra meio anjo e meio humano. É mentira do livro de Enoque. É apócrifo, falso. É mentira dos pregadores, teólogos que estão a pregar o livro de Enoque. Eu posso pregar aqui de acordo com William Branham, William Marion Branham, que o Caim era meio animal e meio humano, que o pai do Caim era serpente. Mas eu não posso pregar que havia homens na terra meio anjo e meio humano. Nunca houve, que quando morreram não puderam ir para o inferno, as almas deles, e eles viraram espíritos imundos, demônios, como eles interpretam, dizendo que os demônios eram os nefilins, os gigantes que desencarnaram, segundo eles, e viraram demônio. Eu também não acredito nisso, não. É tudo falso. E é a pregação do momento, né? No momento em que os Estados Unidos, o Pentágono, a NASA, os cientistas, as autoridades americanas querem apresentar os alienígenas, os Grey, os nórdicos, os insetsoides, os insetos, não? Parecendo um louva-a-Deus, os reptilianos. Eu já disse aqui que se apresentar não é ET, não é alien, é híbridos. Porque um dos filhos de Caim, da semente da serpente, passou pela arca de Noé, embora o dilúvio afogou toda a raça da serpente, mas um conseguiu entrar na arca. E eles são 2 vezes mais inteligentes do que um filho de Deus. Eles são cientistas. Eles que fabricaram esses drones, que você chama de disco voador. Isso aí é tecnologia avançada. Tecnologia super avançada. Tudo é daqui, gente. Não tem ninguém em Marte, em Vênus, em Urano. Não tem ninguém em Saturno. Não tem ninguém na Lua. Tá tudo aqui na Terra. Você já viu o frio que é quando sai da atmosfera? Nada conseguiria sobreviver fora da atmosfera. É tudo engodo, ilusão das autoridades aí, blum-blim, cientistas querendo enganar a humanidade, porque estamos numa passagem. Estados Unidos, ontem foi dia 4 de julho, dia da independência, fez 250 anos, esse império americano deve ruir a qualquer momento. O terremoto lá na falha de San Andreas, na Califórnia, deve acabar com a economia americana, não? Está prestes de vir, está uma pressão grande nas placas tectônicas. A Venezuela, quando parecia que ia se levantar a economia, olha o que virou a Venezuela. Equivale a 200 bombas atômicas, aqueles 2 terremotos na Venezuela. Aí imagina esse terremoto aí que deve ser de 20 pontos na escala Richter, né? Isso aí vai até o Mar Salto, o William Branham profetizou. Isso aí vai até o Japão, gente. Isso aí vai mudar o mundo já está aí para mudar vir uma nova ordem mundial, gente. As autoridades aí, está tudo aí tentando trazer um engodo, e eu estou aqui a pregar nessa hora. Nossa pátria está no céu. Você é um cidadão do céu, mulher? Homem, você é um cidadão do céu? Sua igreja é do céu? Como se ela cancelou os cultos hoje? Ou mudou o horário dos cultos? Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. Muitas igrejas não vai mudar o horário do culto, porque nem culto vai ter. Eles vão usar o telão para transmitir o jogo lá. Como as igrejas estão lotadas de crente, acrentaradas, os igrejeiros, porque a televisão de casa é 50 polegadas, mas a da igreja é um super telão, não? A igreja virou lugar de assistir futebol, não?
E o nome é Copa do Mundo, e Tiago, Jacob 4,4 diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Quem ama o mundo vira inimigo de Deus. Eu disse aqui, quem assistir um jogo da Copa do Mundo já é um inimigo de Deus. Aí você me pergunta, e se eu ver 2 jogos? Você é 2 vezes inimigo de Deus. E se eu ver 3 jogos da Copa do Mundo? Você é 3 vezes inimigo de Deus. Os pastores são inimigos de Deus. Os padres são inimigos de Deus. Que padre fuma, bebe, né? Como que um católico não vai beber e fumar cigarro se o padre faz isso? A gente vai conversar com um católico, ele diz na hora: o padre bebe, o padre fuma, né? Isso é religião? Isso é caminho para o céu ou caminho para o inferno? As pessoas estão indo para o inferno e dizem que estão indo para o céu. Você não sabe que o Criador Jeová expulsou Satanás, o diabo, do céu? Porque o diabo era um tomate podre, uma goiaba podre, uma manga podre. Você sabe que um tomate podre, uma manga podre apodrece todas as mangas boas. Se Deus não expulsa o diabo do céu, ele ia apodrecer todos os anjos, os malaches lá. E ele apodreceu 33%, uma terça parte dos anjos. E Deus teve que expulsar. Agora está chegando a hora que Deus vai amarrar o diabo por 1000 anos. Para o milênio, né? No milênio não tem campo de futebol, cinema, teatro, motel, cabaré, música mundana. Não tem televisão no milênio. Para que televisão? Não tem avião no milênio? Para que avião no milênio? Naquele novo corpo lá glorificado, eu posso ir lá no Japão mais rápido do que um pensamento em fração de segundo. Não, os filhos de Deus não vão usar automóvel, bicicleta, motocicleta, foguete, espaçonave no milênio. Nesse corpo aí, para os cidadãos dos céus. Nossa pátria está nos céus. E quando Yahushua Mashiach vier, ele vai nos dar um corpo igual ao dele. Nesse corpo não precisa andar, correr, caminhar. Você viajará, quem for privilegiado, mais rápido do que um pensamento. Vê que um dia aqueles que morreram na boca dos leões, nas arenas, no Coliseu Romano, de tigres, javalis, ursos, onças, feras selvagens, quando estiverem no milênio naquele corpo, eles vão dizer: valeu a pena. E esses que eram mundanos, que a enxurrada do mundo, a lama podre do mundo arrastou, a Copa do Mundo levou, arrastou todo mundo, ou seja, estarão no lago de fogo que arde com fogo e enxofre de dia e de noite, serão atormentados. Eles verão que perderam. Eu não vou falar a palavra santo, vale a pena ser santo. Santo não. Vale a pena praticar a santificação. Santificação também não. São palavras latim, idioma morto da Igreja Católica, porque hoje é complicado pregar. Se você usar palavras latim, você está ajudando o Papa Leão XIV. Então, eu substituo santo por kadosh. Kadosh é separado do pecado, separado da vaidade, separado do mundo, separado da televisão, separado dos prazeres mundanos, dos vícios mundanos, do adultério, da prostituição, separado das roupas mundanas, das piadas, anedotas, das comédias, dos filmes mentirosos, novelas mentirosas. A Bíblia diz que quem ama mentira, não é só os mentirosos que praticam mentira que vão ficar de fora da cidade Kadosh, não? A Bíblia diz que quem ama mentira, então não vai escapar os noveleiros, né? Os dorameiros, quem não vive sem dorama, não? Os hollywoodianos, quem não vive sem filme de Hollywood, os da Netflix, né? Ou Bollywood da Índia, não? Porque tem a Bollywood da Índia, os filmes indianos, não? Tá difícil. Ora, Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Nem tudo me convém. Se eu sou um cidadão dos céus, se eu estava com o Criador antes do pecado, antes da queda lá, quando o Criador criava essa terra, esse mundo lá, a partir daquela rocha sagrada lá no Monte do Templo lá, que hoje é o Domo da Rocha muçulmano islâmico, mas lá tem uma pedra sagrada, aquilo ali é a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra do alicerce da terra. Ali foi, dali Deus começou a criar o mundo, a terra, lá do Monte Moriá, do Monte Sião, né?
Se eu sou um filho do Criador, é nada melhor do que uma Copa do Mundo, né? Para mostrar se você é do mundo ou se você é de Deus. Nada melhor do que um jogo da Copa do Mundo na hora do culto da igreja. Para mostrar se o seu pastor, o coral, a banda é de Deus ou é do mundo, não? Pobre dos pastores, o que arriscar fazer culto na hora do jogo do Brasil vai pegar a igreja vazia. O próprio pastor quer assistir o jogo. Aí o que eles fazem? Não, vamos liberar. Mas hoje não era Santa Ceia na Assembleia de Deus. Vamos liberar. Vamos liberar, porque não vai vir ninguém mesmo. E se vier, vai estar aqui na Santa Ceia da igreja. Chama de Santa Ceia. Suco de uva e pão com fermento. Fermento na Bíblia representa pecado. O pão era asmo. O pão era sem fermento. Vamos liberar, porque se trouxer, eles vão comer aqui o pão, beber o suco de uva com o espírito, o pensamento no jogo. Querendo saber quanto está o jogo, quanto está a partida de futebol. Então é melhor liberar, mundanos. Não vê que estamos às vésperas do fim do mundo, da grande tribulação? Nossa pátria está no céu. Então, um tal Medim, um discípulo de Yeshua Mashiach, tem duas identidades. A dos céus, da eternidade, né? Nossa pátria está no céu, e também do Brasil. E qual que você não pode ferir? A identidade celestial, de filho do Criador. Os animais nos ensinam muitas coisas. Vê se tem algum cachorro, cadela, papagaio, arara, algum animal torcendo pro futebol. Eles não estão nem aí. Eles nem estão nem aí. O beija-flor, o bem-te-vi, não? E você sabia que tudo que tem fôlego de vida na criação louva o Criador? Mas o homem tem uma alma, né? Com faculdades de emoção, memória, raciocínio, consciência, inteligência. Tudo isso aí era para colocar o Criador, o Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar. Mas aí aprender a ser idólatras, né? A adorar a criatura, homens e mulheres, né? Ficou complicado para os mundanos, né? E é um teste, né? Simplesmente é um teste, né, nesta hora, né? Ora, eu estou a pregar a palavra original nesta hora, né? Eu vou encerrar. Não podia deixar de pregar hoje, logo hoje, né? Eu tenho que pregar. Eu estou aqui como um atalaia. Um atalaia, ele vive em cima do muro da cidade, dia e de noite. E ele é para dar aviso aos moradores, né? Tocar e trombeta, dizia lá no Antigo Testamento para Israel, os atalaias, tocar e trombeta em Sião, avisai a todos os moradores da terra, que o dia do Senhor, o dia de Adonai vem. O dia de Adonai, o dia do Senhor está chegando. Dia terrível, dia horrível. E Irmial, profeta, você fala Jeremias, mas é Irmial, eu nunca vou chamar de Jeremias. A letra J não tem nas 22 letras do alfabeto hebraico, por isso que o nome Jesus no hebraico é cavalo, Zuz. Você tira o Gé, aí sobra Zuz, Zuz é cavalo, e Jesus no latim é porco, né? Porco da terra. O nome que salva é Ierro, Yod-He Vav, Ierro. Aí tem o Shua, quer dizer salvar. E Jeová salva, é o significado do nome do filho, né? Que tem o trigrama do tetragrama sagrado. É isso mesmo. O dia de Jeová veio e Jeremias nunca foi, Irmial nunca foi chamado de Jeremias. Eles que viu o dia de Adonai, o dia do Senhor, e eu olhei a terra e ela estava vazia. As montanhas, os montes fumegavam. É como Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas vão explodir. Malaquias diz que os filhos de Deus os justos vão pisar com a sola dos pés, os ímpios que se farão poeira, né? Poeira atômica, forragem atômica debaixo da sola dos pés dos justos. Como Hiroshima, essas bombas atômicas aí, russas, da Coreia do Norte, do Paquistão, da Índia, de Israel, da China, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, isso aí tudo vai ser usado.
Porque os ímpios vão virar cinza, mas a Rússia tem quase 6 mil bombas atômicas, pode destruir o planeta. Negativo. O planeta não vai ser destruído, mas Deus vai permitir a guerra nuclear para os ímpios virar cinza, não? Destruir motéis, edifícios, prédios, lojas, campos de futebol, estádio de futebol, cinema, tudo. Deus vai permitir para isso, virar cinza, e pisarão os ímpios. E Ermial, que você chama de Jeremias, mas Ermial diz, e os montes fumegavam, tudo pegou fogo. E Ermial diz assim, eu não vi um homem na terra, eu não vi um pássaro voando no céu, cadê os pássaros? Cadê os homens? Veja a Bíblia. Quando as 7 trombetas tocar do Apocalipse, 1/3 das criaturas vai morrer. Quando as 7 taças for despejadas na terra, diz a Bíblia que uma das taças é despejada no mar, diz que toda criatura no mar morreu, 100%. Cavalo marinho, siri, caranguejo, baleia, golfinho, pinguim. Ou seja, não é eu que digo, nas taças morre 100%. Nas trombetas não, é só 33%, 1/3. Por isso que eu digo que não estamos na grande tribulação como muitos estão pregando. Não estamos na grande tribulação, mas ela está vindo, gente. E essa geração é a geração marcada pelo Criador Jeová para ver a ira de Deus. Porque essa geração entristeceu ao Criador, não lembra do Criador, nunca vai lembrar do Criador. Eu vi uma mulher na Venezuela, num vídeo hoje de manhã, quebrando uma estátua de escultura do tamanho dela. E ela quebrava com uma marreta a estátua de escultura. Mas se você vê como aquela mulher venezuelana estava vestida, parecia uma linguiça calabresa, uma linguiça toscana. A roupa apertada no corpo. E eu pensei, do que adiantou essa mulher venezuelana? Sim, ela fez uma coisa boa. Se o ídolo era dela, a imagem de escultura, meter a marreta e quebrar. Mas e a roupa dela? Quem vai mudar o vestuário dela? Ou seja, de roupa salsicha, roupa toscana para túnica, não? Quem vai colocar roupa nas mulheres? Porque a igreja não coloca roupa, não. A igreja quer só o dízimo, dinheiro, ofertas, não? Vê, quebrando um ídolo do tamanho dela com a marreta, quase do tamanho dela. E eu pensei, não adianta nada ela quebrar. Ela está mal vestida, né? Bem, eu estou finalizando a minha pregação. Eu gosto de corrigir os erros. Quando eu erro uma pregação, na última pregação, eu falei que eu batizei um mormon. Me batizei mesmo, mormon. Quando eu era do Tabernáculo da Fé, pregava... Quando eu era branhamista, pregava a mensagem de William Branham. Mas eu tinha dito lá, eu fui analisar, eu errei, né? Eu disse que eu lá, o que eu batizei, não foi o que eu batizei, foi um outro que visitava quando eu era pastor do tabernáculo. Ele foi quem falou lá que a filha dele virou mormon e foi no cemitério fazer lá a invocação dos mortos e depois mergulhar lá. Por exemplo, se invocou 10 parentes, ela vai batizar por 10 parentes, 10 batismos por 10 parentes que morreu. Um para a mãe, um para o avô, você está entendendo? Tem que ir no cemitério, né? De fato, eu fui informado, né? Você entende? Mas eu errei em misturar as duas histórias, eu estou corrigindo aqui, né? Por exemplo, tinha um tal de Marcião, lá depois que Paulo morreu, lá no tempo primitivo, lá da Didaquê, eles falam dos patrícios, pais da igreja. Esse Marcião, ele não usava toda a Bíblia, ele escolhia os livros da Bíblia, né? Ou as partes das cartas de Paulo que ele queria usar, nem tudo ele usava, ele não cria em toda a Bíblia, ele é chamado de herético, né? E como é que é Cristóvão? João Cristóvão, que é um dos patrícios, pais da igreja, chamou esse Marcião de herético, porque quando alguém morria, ele pegou aquela escritura ali de Paulo, em 1 Coríntios 15, 29, né? Onde Paulo diz, se os mortos não ressuscitam, por que vocês batizam pelos mortos? Aí o João Crisóstomo,
disse que ele praticava heresia usando a Bíblia. Por exemplo, alguém morria lá na igreja desse Marcião, aí o corpo estava na cama, o cadáver. Você sabe que um cadáver não fala. Aí o que acontecia? Como ele morreu sem batismo, um homem vivo ia para debaixo da cama e alguém fazia uma pergunta para o cadáver, mas o cadáver não podia responder. O homem debaixo da cama respondia pelo cadáver. O pastor chegava lá e dizia: você quer batizar? O cadáver é gelado, frio, não podia responder, mas alguém fazia uma simulação debaixo da cama e dizia: quero, simulando que o cadáver estava falando. Aí pegava aquele cadáver e batizava, né? Ele dizia que estava cumprindo o que Paulo disse, batizando pelos mortos. Olha que heresia, porque para batizar tem que converter, tem que mudar de vida, né? Tem que abandonar os pecados, tem que se separar do mundo. E isso não é para nem para uma criancinha, né? Deixa vir as minhas criancinhas, de tais o reino de Deus. Eles dizem, até os presbiterianos, quando Paulo entrava numa casa e batizava toda a família, significa que batizava os bebês e as crianças, negativo. Paulo obedecia ao Yeshua Mashiach, que disse que das criancinhas era o reino de Deus. Não precisava fazer tevilá, mergulho, imersão com criancinhas. Era só quem abandonasse os pecados, quem dissesse que se separou do mundo, dos pecados. Mas veja o tamanho da heresia desse Marcião, né? Aí pediram para João Crisóstomo interpretar essa escritura de 1 Coríntios 15, 29. Ele interpretou. Ele é lá do ano 170 e pouco, né? Esse João Crisóstomo, ele diz o seguinte, que na hora da tevilá lá, do mergulho, da imersão, o homem vivo, a mulher viva que ia ser batizado, eles perguntavam ao candidato a tevilá lá, ao mergulho, ao batismo, né? Você acredita na ressurreição dos mortos? Era uma pergunta feita na hora do batismo. Era isso aí que significava e o batismo pelos mortos, ou seja, era isso aí que significava que todos aqueles que morreram, mártires, que morreram na Emoná, acreditavam na ressurreição, não que tivesse que batizar um cadáver, né? Quando Yahushua era vivo, e aqui na terra, ele morreu, ressuscitou, está vivo até hoje, ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. Seus 12 archalias, apóstolos, não batizavam cadáver, não, para com isso. Mormos, seguidores do profeta Joseph Smith, que disse que o anjo Moroni apareceu a ele lá com 2 placas de ouro e deu lá o Novo Testamento segundo Jesus Cristo, que visitou a América do Norte. Eu não creio nisso não, gente. Batizar cadáver? Alguém disse, deixa eu enterrar meu pai, depois eu vou te seguir. Mashiach disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Você vem e me segue e anuncia o reino de Deus. Anuncia a palavra de Deus. Batizar cadáver, não, gente. Batismo teve lá, mergulho, imersão. É para quem se separou do mundo e do pecado, é para os vivos. Mas essa heresia de Marcião está nos mormos aí hoje. Então eu corrigi, expliquei ainda melhor, né? Esse texto de 1 Coríntios 15, 29, né? Batizar pelos mortos significa acreditar que os mortos esperam a ressurreição, né? Era uma pergunta feita na hora da tevilá, do mergulho, da imersão nas águas. Olha, que o Criador Jeová, o único Deus e Pai, seu Filho Yahushua Mashiach, abençoe essa palavra nesta hora. Amém.